BookTok. BookTok é uma comunidade formada dentro do TikTok de leitores, onde basicamente postam reviews de um livro, resenhas, recomendações, memes sobre os livros que eles consomem. Se for pra resumir, eu diria que é tipo um clube do livro online. Mas assim como todas as comunidades que tem lados bons e divertidos, também tem um lado meio obscuro no BookTok, que é meio estranho, né, você imaginar uma comunidade de livros, né, de leitores ter um lado obscuro, mas tem, gente, e é bem mais tenebroso do que vocês possam imaginar. Então segura aqui na minha mão, porque a gente hoje vai navegar por um lado bizarro do BookTok. Porque o que eu mais vejo nessa comunidade, além de vídeos cringes de caras tentando imitar personagens de livros, No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. também são mulheres romantizando relacionamentos tóxicos e glamorizando eles. E a valorização de certos estereótipos problemáticos de homens que tem nesses livros. Existem subgêneros bizarros como Dark Romance, que eu já falei sobre isso, Tabu Romance, que basicamente romantizam relacionamentos meio estranhos, problemáticos e assim, pra ser mais exato. Mas basicamente são livros eróticos onde tem relacionamentos super tóxicos. E bem, eu sou leitora desde a minha pré-adolescência, eu leio livro há muito tempo, desde o Diário de uma Garota Nada Popular até os gibis da Turma da Mônica, quando eu tinha 10 anos de idade. Assim, eu conheço muito bem esse mundo literário. Aqui é meio que o meu cantinho de leitura aqui, que eu botei os meus livros aqui. Um dia eu vou ter aquelas prateleiras enormes, assim, cheias de livros, com vários livros, eu sei que um dia eu vou conseguir isso. E eu já li diversos livros de romance quando eu era pré-adolescente, tinha uma época que eu era obcecada em livros de romance. Alguns livros meio ruins, assim, de romance, hoje em dia, quando eu leio adulta, né, eu percebo o quanto meu gosto literário Era meio estranho. já li Crepúsculo, já li, assim, todos os livros de romance que você possa imaginar, eu sempre consumi. Mas mesmo consumindo esses tipos de livros de romance e passei uma parte da minha adolescência acompanhando o BookTok, mesmo com todas essas características, eu nunca fui incentivada a ler livros com temáticas problemáticas como o cara que sequestra a mulher e mantém ela em cativeiro e tem relações sexuais com ela forçada. Nesse nível, assim, eu nunca cheguei pra ler esses livros e gostar de ler e romantizar isso. Eu posso ter passado a minha adolescência inteira consumindo livro de romance. Muitos livros eu comecei a ler também por incentivo do BookTok. Tipo esse aqui, esse livro aqui, eu fui incentivada a ler pelo BookTok, por recomendações de pessoas na internet. Mas nunca chegou a esse ponto de eu querer ler livros com esse tipo de temática. Então assim, eu tenho propriedade total de falar sobre esse tipo de assunto, porque eu sou leitora desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, eu tenho sim propriedade pra falar aqui. E não é toda leitora que lê livro de romântico ou até mesmo erótico que lê esses tipos de coisa esquisita, que romantiza coisas extremamente tóxicas como sequestro, relacionamento forçado, se é que vocês me entendem, cativeiro, entre outros aí. E eu vejo isso como um tipo bizarro de pornô. Porque, querendo ou não, livros eróticos são um tipo de pra mulher. Só que muitas mulheres, ao consumirem muitos livros eróticos, que assim, gente, não tem problema consumir livros eróticos. No entanto, é aquilo, quando uma coisa se torna viciante, ela sempre se torna pior. Qualquer tipo de vício que você tem. Por exemplo, quando o homem ele é muito viciado em pornografia, ele consome em excesso, ele acaba se enjoando dos convencionais, normais, dos mais comuns e começa a ir mais fundo, consumindo coisas com fetiches bizarros. Resumidamente, quando você consome muito um tipo de conteúdo, você começa a enjoar dele e você deseja mais aquilo, sabe? No seu cérebro, ele quer mais, ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E a mesma coisa com mulheres lendo livros eróticos. Só que aí elas começam a ler muito e vai indo pro Dark Romance, pro Tabu Romance, porque elas começam a enjoar desses que ela tá lendo mais levinho, que é um casal amigo de infância que se conheceram, tiveram um enemies to lovers na sua pré-adolescência, e aí na adolescência eles finalmente namoram, aí vai para cenas hots do livro, sei lá. Só que aí, tudo bem, elas começam a enjoar desses mais convencionais, que é uma coisa mais pesada, sabe? O desejo de ter algo mais pesado para ler, e começam a ir para livros onde romantizam coisas como essas que a gente vai ver aqui. Richard com certeza é o pior dark romance
romance que eu já li, eu nem posso falar que eu li esse livro, porque eu terminei. Depois dessa revelação do protagonista, gente, impossível você continuar lendo esse livro. Se você leu esse livro, continuou e, pior ainda, gostou, isso aí é sérios problemas, viu? Porque nesse dark romance aqui, amiga, simplesmente o protagonista, homem, fala que já de outras mulheres. Não, gente, sério. Como é que tem mulher que lê isso, cara, e não acha isso grotesco, estranho, nojento? É isso mesmo, gente. Gente, que desgraça de livro é esse? O que a autora teve na cabeça de colocar o pior? Alguma coisa bem não bate na cabeça dessa autora. O que essas leitoras têm na cabeça de ler esse livro, gostar e ainda indicar? Porque o tanto de indicações... Nossa, ainda indicar, meu Deus do céu, ainda indicam essa bomba. É ridículo. E bem, eu voltei aqui pro cantinho da leitura, né, se assim eu posso chamar, com um livro sobre finanças aqui na minha mão, pra gente falar justamente sobre um tema semelhante a esse. Vocês já ouviram falar sobre ativos, sobre Bitcoin? Não? A MB tá aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. E pra você ainda que não conhece, a MB é simplesmente a maior plataforma de investimentos de criptoativos da América Latina. E tá facilitando investimentos como o Bitcoin, por exemplo, e o melhor, acessível para até mesmo quem não tem conhecimento sobre essa área. Toda certeza nesses últimos anos vocês já devem ter ouvido falar pelo menos uma vez sobre o Bitcoin, né? Quem nunca ouviu falar? Mas não sei se vocês têm um conhecimento que o Bitcoin foi o ativo que mais valorizou na última década, com mais de 70% ao ano. E nesses últimos tempos eu ando estudando muito sobre investimentos, tá? Olha aqui a marcação das páginas pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Eu sei ler, tudo bem? E nesses últimos tempos eu ando estudando muito sobre investimentos em geral, principalmente sobre criptoativos, ativos e ações. E a MB, além de ser patrocinadora aqui no meu canal, conhecendo ela se destacou muito pra mim nessa área. E tá juntamente com o Banco Central, com a CVM, com a Ambima e com mais de 4 milhões de clientes, sendo uma empresa muito profissional. E mesmo sem você estudar muito sobre investimentos e quiser abrir uma conta na MB gratuitamente e fizer o seu investimento de no mínimo R$50 em qualquer ativo que tem na plataforma, você recebe R$25 de volta diretamente na sua conta da MB para usar como quiser dentro da plataforma. O cashback é em até 7 dias. Então, se você quer dar esse primeiro passo, escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou clique diretamente no link que tá na descrição. Na minha época, dark romance é quando o cara fazia de tudo pela protagonista, literalmente de tudo. Sim, era E isso. não era um homem desse, não. Então, assim, gente, muito cuidado. Eu sou suspeita nada, porque os darks que eu leio, eles são totalmente, assim, normais, né? Tem aqueles negocinhos assim, mas nada com isso. Então, assim, gente, sempre quando vocês forem ler um dark, dá uma boa pesquisada. Elas pesquisam, eu acho que elas sabem. Você acha que elas não sabem quando elas leem esse livro? E se elas leem até um certo trecho onde mostra esse tipo de conteúdo, eu acho que elas já param de ler. Né? Elas já começam a ver o limite moral delas e do que elas acham estranhos e nojento e param de ler. Mas se elas continuam lendo após isso, é porque alguma coisa estranha tem na cabeça delas. Honestamente, eu acho que isso é muito excesso de livro erótico, porque eu nunca fui de consumir nada em excesso, graças a Deus, mas eu tenho consciência de que esse tipo de conteúdo, quando você consome muito, começa a mexer na tua cabeça. O exemplo desse livro aqui é que nenhuma das pessoas que recomendam esse livro fala que tem essa cena, fala que o cara literalmente fala que de outras mulheres. Nenhuma fala isso. Então, pra mim, isso sim é romantizar em darks romance, gente. As autoras estão pesando a mão, as leitoras estão pesando a mão, porque além de, assim, ler, cada um lê o que quiser, né? Mas uma coisa diferente é você vir indicar pra outras pessoas. Já é estranho você gostar e ler isso. Agora, você influencia mais pessoas a lerem isso, você quer transferir a sua doença pra outras pessoas, porque você tem que ter pelo menos um limite moral de saber que isso é estranho pra caramba. O protagonista fala que faz isso com outras mulheres. Que porra de acho de livro é esse, entendeu? Não tem como romantizar um negócio desse, gente. O protagonista, homem, fala que já... Tem muitas pessoas adolescentes, muitas meninas adolescentes que consomem esses tipos de conteúdo e esses tipos de livros. Tem muitas. Influenciando a pessoa, né? A pessoa lê esse livro. Então, assim, gente, vamos prestar atenção nos darks que a gente indica, tá? Vamos parar de pesar a mão, porque isso não tá normal. Quer indicar um dark pesado? Indique. Mas fala o que tem. Gente, porque eu fico muito brava quando eu vejo alguém indicando esse livro. Primeiro que eu não acredito, gente, porque a maioria das pessoas que eu vejo indicando esse livro são mulheres. São mulheres. Todas são mulheres. Então, mulheres romantizando isso? Não.
Ai, mas é porque é dark romance. Ai, é porque você não entende esse tipo de livro. Ai, é porque não é pra você. Gente fraca não consegue aguentar isso mesmo. Gente fraca ou gente que tem consciência? Pelo amor de Cristo, tem gente que usa essa justificativa de que não é pra você. Deixa só pras leitoras que aguentam. Pode ler. Eu não tô afim de ler, não. Pode ficar só pra vocês mesmo. Mas vamos ter limites, né? A problemática do dark romance e o quanto tá passando do limite. Recentemente, nos Estados Unidos, esse assunto virou pauta de uma grande polêmica. Uma autora com um pseudônimo Nossa, que câmera boa dessa moça, só queria dizer isso mesmo. Nossa, parece que eu tô dentro, tô no quarto dela. Enfim, voltando. de Tori Woods lançou um livro que, assim, gerou grande polêmica, muita revolta, e ele teve que ser retirado do ar. E o livro basicamente conta a história de um protagonista masculino que se apaixonou pela filha da sua melhor amiga, que tinha quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Não, eu não acredito que eu escutei. Caralho, mano. Porcaria é essa? Não, eu não acreditei no que eu escutei agora, não. Até então já é problemático. E aí no livro eles falaram, mas eles só foram ter relação desde que depois... Tudo bem, foi ter relação depois, quando ela tava maior. Mas o fato dele começar a ter um interesse pela menina de 3 anos já é estranho, não é? Ela tinha 18 anos. Tá. Só que no livro inteiro a gente vê que ele já tinha sentimentos por uma menina de 3 anos. Cara, cara, que merda é essa? Quem escreveu esse livro tem que ser presa, velho. Que isso aqui é um... Não é possível. E que ele ficava vigiando, às vezes, embaixo da saia. Gente, eu não sei se vai aguentar fazer esse vídeo, não, mano. Gente, não sei se vai aguentar fazer esse vídeo, não, cara. Que é isso? Um livro sendo totalmente problemático. E esse livro só levantou uma pauta. Até que ponto um livro pode usar a justificativa de dark romance para abordar assuntos completamente antiéticos e fora da normalidade? Eu nunca fui uma leitora assídua de dark, porque eu sei que algumas pautas tratadas me dão certos gatilhos. Mas eu respeito quem gosta e eu sei que tem histórias muito bem construídas. O problema é que quando a gente pega os livros atuais de dark, a gente vê que esse conceito está mudando e não é para melhor. Antigamente, essas histórias traziam personagens que tinham uma moral questionável, tinham um ar meio sombrio, mas que não cruzavam certas barreiras. É porque, como eu tô dizendo desde o começo do vídeo, as pessoas, quando elas consomem muito um tipo de conteúdo, elas consomem muito, elas acabam enjoando e sempre querem mais, querem algo pior, quero pior. Elas não sabem o limite, sabe? Elas querem ver algo pior, que choque mais, que seja mais grotesco, sempre querem mais e mais e mais, assim como a cabeça de muitos homens. Do ponto, então normalizando comportamentos que são completamente criminosos. E isso é um problema, porque isso pode ser perigoso para leitoras jovens. Por exemplo, eu tenho 23 anos e eu sei que Dark Romance me causa gatilho, então não leio Dark Romance. Só que imagina uma menina de 12, 13 anos que tá vendo aqui no TikTok uma mega divulgação para um livro, vai ser super legal, que todo mundo tá falando super bem. A menina tá criando o caráter dela, descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta, e ela começa a se basear a vida dela nesse relacionamento, que começa a achar normal. Eu entendo que todo livro tem uma faixa etária. Obviamente, uma menina de 14 anos não é pra ler um livro, mais um 8. Mas mesmo assim, eu acho que até pra pessoas mais velhas romantizarem isso é problemático. Então, pra mim, esse tipo de livro, sendo de menor, sendo de maior, é problemático em qualquer idade. Eu sei que esses livros têm classificação de idade, têm lista de gatilhos, mas será que só isso basta? Se uma adolescente começar a ler apenas histórias onde todo relacionamento se gira em torno de um relacionamento, isso vai influenciar a forma que ela vê a vida real dela. E não é só uma questão de gosto pessoal, é uma questão de responsabilidade. Os autores e a comunidade que consome esse tipo de conteúdo precisa estar ciente do impacto que isso pode ter. Elas sabem do impacto e elas gostam de incentivar mais pessoas. Essa é a realidade, elas não estão nem aí. Elas já estão com a cabeça deteriorada por escrever um livro desse e por consumir um livro desse. Você acha que ela vai se importar com responsabilidade se ela gosta disso? Óbvio que não. Se elas não têm responsabilidade da própria cabeça delas, então obviamente elas não vão ter responsabilidade com outras pessoas. Esse livro foi o pior livro que eu já li na minha vida. Lá vem. E hoje eu vim dar os motivos do porquê eu não gostei desse livro. Motivo número 1. Não consentimento, consentido, consentido, não consentido. É um negócio muito estranho. Mas quando se trata sobre esse assunto, não existe isso. É ou consentimento, ou existe o consentimento, ou não existe. É muito simples, muito claro. E a própria autora prova isso. Afinal, a personagem principal está chorando em basicamente quase todas as relações que eles têm. Cara, o que essas mulheres estão lendo? E esse livro, eu já vi ele, tá? Eu já vi esse livro que ela mostrou aí no começo, de recomendação em alguns vídeos do BookTok. Como eu falei, eu acompanho um pouco essa comunidade. Eu já vi muitas recomendando essa merda. Se é que a gente pode chamar isso de relação, né? Número 2. A do personagem principal como uma justificativa para os abusos que ele faz com a personagem principal. Ai, que nojo, mano. Eu tenho uma raiva. Assim, o personagem, ele é tóxico, ele é
Ele é tudo, mas só porque ele é gostoso, tá tudo bem, entendeu? É porque ele é um personagem gostoso de Dark Romance. Duvido se nesse livro descrevesse um velho, barrigudo, todo cabeludo, suado, elas iam ficar romantizando, entendeu? Duvido, elas iam achar grotesco e nojento. Mas não é sobre o cara ser gostoso, bonito, feio, que vocês têm que ficar romantizando. Porque se fosse uma descrição desse jeito do personagem principal, elas não iam estar tão assim, sabe? Eu duvido, eu aposto dinheiro que as pessoas não romantizariam este cara se ele fosse feio. Exatamente, é exatamente o que eu falei, eu duvido. A autora deve ter escrito essa merda justamente pra incentivar, pra levar a uma romantização pelo fato de ele ser bonito. O livro é uma delícia, leiam, kkk, quem não gosta dorme. E você tem que ir pro psicólogo. Eu duvido que se fosse um personagem feio, gordo, cabeludo, você ia estar falando isso, que é uma delícia. Você ia estar falando, ai, que livro nojento. Eu tô lendo e tô amando. Louca de Pedra, o nome faz total sentido. E a gente vê um monte de mulheres aqui nesses comentários romantizando isso. É muitos comentários de mulheres defendendo o livro. Ai, você não aguenta esse livro. Ai, é porque não é pra você. Ai, que não é pra isso. Ai, o livro é bom sim. Tipo, defendendo o livro. Pelo amor de Deus, esse não é o ponto, velho. Vocês têm que realmente procurar uma ajuda de verdade. Tipo assim, tô falando de forma genuína. Eu não tô falando isso de deboche e nem nada. Eu tô falando isso realmente porque esse tipo de romantização é nojenta e problemática.